Informativa. Presidente do Comitê das Regiões salienta que a defesa do património das regiões ultraperiféricas exige ação permanente e insistente. José Manuel Bolieiro foi entronizado confrade da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos. Navios de cruzeiro ultrapassam recorde de escalas nos Açores. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O presidente do Comitê das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, defendeu em Angra do Heroísmo que a defesa e a atenção à ultraperiferia no quadro da União Europeia não pode ser algo que se baste com atitudes de simples contemplação dos valores e ativos destas regiões. Segundo Vasco Cordeiro, há um papel que todas as regiões ultraperiféricas têm de continuar a desenvolver para destacar diariamente, de forma presente e insistente, a importância e atualidade dos fundamentos que deram origem à consagração dessa realidade específica nos tratados. Eu acho que o fundamental desse ponto de vista é, no fundo, percebermos que as regiões ultraperiféricas, como as regiões de montanha, como as regiões insulares, como as regiões despovoadas, enfim, têm também que desenvolver um trabalho que permita evidenciar não apenas aquelas que são as suas necessidades, mas sobretudo aquilo que elas podem oferecer. Vasco Cordeiro participou na qualidade de presidente do Comitê das Regiões Europeu no seminário O Papel das Regiões Ultraperiféricas no Futuro da Europa, promovido pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. O presidente do Conselho Económico e Social dos Açores defende que a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal deve ser um parceiro estratégico da região no seu processo de desenvolvimento. Walter Furtado entende que a região deve desenvolver sinergias com a agência e aproveitar o seu potencial enquanto entidade pública com a missão de apoiar a internacionalização da economia portuguesa por via da promoção das empresas lusas no estrangeiro e da captação de investimento para Portugal. Esta mesma ideia foi sublinhada por Walter Furtado na última conferência promovida pelo CESA através da sua Comissão Especializada Permanente da Educação e Formação, dedicada ao desenvolvimento pessoal e profissional. Os apoios de 125 euros e de 50 euros às famílias anunciadas pelo Governo no pacote de medidas para compensar o impacto do aumento dos preços serão pagos por transferência bancária a partir de 20 de outubro. A informação foi avançada pelo Ministério das Finanças, gabinete que é liderado pelo Ministro Fernando Medina. Em causa está o apoio excepcional aos rendimentos, que será de 125 euros por titular adulto e de 50 euros por dependente até aos 24 anos de idade inclusive, ou sem limite de idade no caso dos dependentes por incapacidade. O bastonário da Ordem dos Médicos defendeu que os Açores devem fazer acordos com o setor privado para as respostas de saúde que o setor público não consegue dar, nomeadamente na área da reprodução medicamente assistida. Miguel Guimarães alertou ainda que há na região, há mais de 3 anos, uma vaga para o cargo de assistente médico graduado sénior na área da psiquiatria e o concurso não é aberto. O representante nacional dos médicos notou ainda que não faz sentido que não tenham sido abertos concursos para assistentes de medicina geral e familiar em São Miguel, enquanto jovens médicos estão desde abril formados como especialistas e continuam a ser pagos como internos. O bastonário considera que deve haver um ponto de viragem. É preciso fazer mais e, sobretudo, é preciso também agilizar alguns procedimentos e centrar a saúde, de facto, nas pessoas, nos doentes. As regiões autónomas têm regras próprias, dentro daquilo que já ultrapassa a própria carreira médica, porque a carreira médica é global, mas que podem aplicar e que vão aplicando. A Madeira tem feito isso, os Açores, como disse há pouco, também fez. Se as medidas são insuficientes, têm que ser revistas, têm que ser atualizadas e têm de facto que motivar as pessoas para elas poderem dar o seu contributo. Para motivar cada vez mais os médicos a permanecerem no Serviço Nacional de Saúde, para motivar cada vez mais os médicos a terem esta apetência por estarem no Serviço Nacional de Saúde e contribuírem também para a formação de mais médicos, é fundamental rever a carreira médica e esse é um processo que eu espero
que não depende, obviamente, do Serviço Regional de Saúde, depende também do próprio Governo, do Governo Central, e eu espero que aconteça o mais rapidamente possível. Caso contrário, nós vamos ter um problema grave, seja aqui nos Açores, seja no continente. Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos. O deputado do PS Açores à Assembleia da República, João Castro, enalteceu o caminho que está a ser percorrido no sentido de se concretizar a substituição dos cabos submarinos. Para o parlamentar é essencial a necessidade de substituição dos cabos submarinos, sendo um processo fundamental para assegurar as comunicações para e a partir das regiões autónomas, sendo este um momento onde importa que o Governo da República aprove a autorização da despesa a realizar pela IP Telecom. É uma prioridade do Governo que tem sido concretizada, visando assegurar o controle, a autonomia e a soberania destas ligações cruciais, perseguindo o objetivo da coesão territorial. Gostaríamos que todos fosse mais célere, penso que esse é um objetivo que partilhamos, mas que está em curso e que está com avanços, os avanços possíveis, mas com avanços significativos. Por outro lado, o deputado da Assembleia da República do PSD Açores, Paulo Muniz, reiterou a falta de noção da realidade e a inação dos governos socialistas, neste caso da República, face à urgência na substituição dos cabos submarinos. Se houvesse de facto a vontade clara que ele avançasse com a urgência, que todos reconhecem e que a ANACOM há mais de 4 anos insistentemente levanta, a primeira coisa que havia a fazer, obviamente, era alterar o objeto social da IP para que pudesse acomodar esta missão que lhe estava a ser atribuída. Isto foi feito no passado dia 8 de setembro de 2022. O deputado lembrou ainda que em 2019 o Governo da República criou um grupo de trabalho que visava a instalação do novo anel, que no final desse mesmo ano concluiu os seus trabalhos e entregou ao Executivo o respectivo relatório dentro do prazo estipulado, mas que nada foi feito. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, foi entronizado como confrade da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, vincando que a cultura de um povo e um território tem nas confrarias representação de orgulho. As confrarias são um verdadeiro instrumento também para os produtores açorianos e podem representar uma mais-valia económica, já que os produtos açorianos comparam com o melhor do país, da Europa e do mundo, defendeu ainda o governante. A cerimónia teve lugar na Escola Profissional da Praia da Vitória e contou com representantes de várias outras confrarias açorianas. Um verdadeiro instrumento de valorização da nossa identidade, dos nossos produtos, das nossas atividades. Têm, pois, as confrarias mais futuro do que passado para valorizarmos a economia dos Açores e a identidade dos açorianos. Perante vós e perante todos, prometo honrar e dignificar o vinho verdelho dos biscoitos e todo o vinho de qualidade da região autónoma dos Açores, promovê-lo e divulgá-lo dentro da boa ética e razão salutar do beber. José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional. O Porto de Ponta Delgada recebeu neste domingo a 153ª escala de um navio cruzeiro, número que faz ultrapassar as escalas verificadas em 2017, o seu mais expressivo ano, que teve 152. Este marco deverá conhecer novos números muito em breve, uma vez que estão previstas até o final do ano mais 64 escalas de navios de turismo que deverão trazer às ilhas mais 52 mil passageiros, uma realidade que poderá atingir cerca de 217 escalas e mais de 200 mil passageiros a visitar os Açores por via marítima. Em reação, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, congratula a Portos dos Açores por estes resultados e afirma que estes dados e previsões são resultado de uma política integrada de promoção dos Açores como destino sustentável com características diferenciadoras, onde a cultura, o mar, a inovação e a tecnologia reforçam a excelência da oferta. A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Marítimos, coordenou na passada sexta-feira o resgate médico de uma mulher que se encontrava a bordo do navio de passageiros Disney Magic a navegar a cerca de 330 milhas náuticas a nordeste de Ponta Delgada.
A passageira, com 68 anos de idade, de nacionalidade norte-americana, apresentava sintomas de possível acidente vascular cerebral, ou seja, AVC. O navio, com bandeira das Bahamas, foi divergido para a Ilha Terceira, por forma a ser realizado o resgate imediato por meio aéreo, solicitando-se para tal o apoio da Força Aérea Portuguesa através do Centro de Busca e Salvamento das Lajes. Em 3 meses, o Comando Regional da PSP nos Açores realizou 365 detenções no âmbito da Operação Polícia Sempre Presente Verão Seguro 2022, que decorreu a nível nacional e nas regiões autónomas. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. As detenções efetuadas prendem-se com a prática de vários crimes, desde furtos, roubos, violência doméstica, tráfico de estupefacientes, crimes rodoviários, como a condução sob o efeito do álcool ou sem habilitação legal. Por outro lado, foram feitas 674 operações de fiscalização rodoviária, o que se traduz em 8 operações por dia. Foram fiscalizados um total de 10.201 condutores, sendo que desses 10.201 foram submetidos ao teste de alcoolemia 4.589 condutores no total. Portanto, dos testes efetuados, infelizmente, temos aqui a salientar 188 condutores que, de facto, apresentaram uma taxa de álcool no sangue superior àquela que é legalmente admissível, portanto, e desses 188, 103, portanto, foi em situação de controle nacional, ou seja, foram punidos aqui com uma coima ou de 250 euros ou de 500 euros, portanto, dependendo aqui da taxa em causa, e 85 apresentaram efetivamente taxa-crime, sendo naturalmente detidos pela prática do crime de condução sob o efeito do álcool. Eurico Machado, subcomissário da PSP nos Açores, que fazia à Atlântida um balanço da Operação Verão Seguro, adianta ainda que foram registadas 4.730 infrações rodoviárias, um número bastante expressivo. A condução sob o efeito do álcool é uma das mais preocupantes para a PSP. É uma conduta bastante gravosa e que impacta bastante na sinistralidade rodoviária, e sabemos que parte dos acidentes que nós temos registados tem que ver necessariamente com esta questão da condução sob o efeito do álcool, e obviamente neste campo ainda temos de facto dados bastante elevados, o que obviamente nos preocupa. E depois outras infrações, destacaria a não utilização do cinto de segurança, por incrível que pareça, ainda é uma infração que se verifica bastante, e obviamente a utilização indevida do telemóvel, que é de facto uma conduta terrível para a sinistralidade rodoviária, ou seja, grande parte dos acidentes tem que ver com várias causas, mas sobretudo, e grande parte, eu diria até com esta própria infração da utilização indevida do telemóvel, e é de facto aqui uma infração rodoviária que aqui nos Açores ainda se verifica bastante, e obviamente nós continuaremos especialmente atentos a esta infração, que até teve a sua coima aumentada agora recentemente, portanto passou de 120 euros para 250 euros, precisamente tendo em conta o quão gravosa esta infração é a nível da sinistralidade rodoviária. Relativamente ao programa Estou Aqui Crianças, em que são distribuídas pulseiras para efeitos de localização, caso os mais novos se percam dos pais, o responsável adiantou que foram entregues 116 pulseiras e não foram registados desaparecimentos. Quanto ao programa Verão Seguro Chave Direta, que tem a ver com a supervisão e monitorização de residências que se encontram temporariamente desabitadas, essencialmente por motivo de férias dos seus residentes, a PSP registou 43 pedidos de vigilância, sendo que nenhuma casa foi assaltada. Perante todos estes dados, o também porta-voz da PSP nos Açores faz um balanço positivo da operação. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de segunda-feira, dia 26 de setembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima segunda-feira. Continue na nossa companhia. Hora informativa.